Vamos orar ao nosso Deus em primeiro lugar, pedindo que Ele esteja nos capacitando para esta hora de adoração, de culto, de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, agradecidos em primeiro lugar pela semana que tivemos. Agradecemos, Senhor Deus, pelas vitórias que o Senhor nos concedeu, porque a vida, tanto de quem tem Jesus quanto daqueles que não têm, é de luta diária. Mas nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. E agora que nos reunimos para meditarmos na Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito esteja nos capacitando para compreendermos a Tua Palavra da maneira como o Senhor, que a inspirou com o Teu Santo Espírito, assim também o nosso espírito, a nossa alma, possa compreender a Tua Palavra. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, a partir do versículo 18. Eu vou estar lendo na século 21, que é um pouco parecido com a NVI, que está aí na tela, que nos diz o seguinte: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que está revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos, outra versão diz as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção do nosso corpo. Amém? Esse texto da Palavra de Deus está mostrando que o sofrimento é algo natural no ser humano. Por esse motivo é que Paulo começa no versículo 18: considere que os sofrimentos do presente não podem comparar com a glória que será revelada em nós. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos sujeitos a sofrimentos. É o que o texto está nos mostrando. Não somente nós, mas o texto vai mostrar que toda a criação está sujeita a sofrimento. Mas se nós ficarmos olhando apenas e tão somente para esse tempo, e nós acharmos que a nossa vida se resume a esse tempo presente, nós sofreremos muito mais ainda. Porque aquela pessoa que ainda não tem a visão da eternidade, ela entende que aqui na terra, tudo acaba aqui na terra, e que ela precisa aproveitar o máximo que ela puder enquanto estiver aqui nesse mundo. Porque ela acha que acaba tudo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós que haverá uma glória depois. Não é apenas esse tempo. Esse tempo é um tempo no qual nós estamos passando por ele, mas entraremos na eternidade. Então a glória é na eternidade. Não é
no presente momento. É verdade que algumas pessoas, elas serão louvadas enquanto estiverem aqui na terra. Isso é fato. Algumas serão louvadas por aquilo que elas fazem, ou por aquilo que elas têm, ou por aquilo que elas são. Algumas serão louvadas aqui na terra. Mas a nossa glória não está reservada para esse tempo. O versículo está dizendo que esta glória será revelada em nós. Mas não é agora. E o versículo 19 vai mostrar que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. A revelação daquela vida que Deus tem para cada um de nós. A vida abundante. Parece estar complicado, né? A vida abundante que Jesus prometeu para nós, ela não será revelada plenamente enquanto nós estamos aqui. Por isso que a criação aguarda. E quando fala que a revelação, que a criação está aguardando, é porque é algo que não vai acontecer agora. Se nós olharmos em termos da criação, e o versículo 20 vai dizer que porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, nós vamos olhar para o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, quando nós enxergamos ali Satanás enganando Adão e Eva, e a partir dali o ser humano e a própria criação passou a sofrer a maldição que Satanás traz para esse mundo por causa da desobediência do homem, de não ter acreditado naquilo que Deus disse, que da árvore que estava lá no jardim, aquela árvore do bem e do mal, que o homem não deveria comer do fruto daquela árvore. A desobediência acabou trazendo maldição. Então nós devemos lembrar isso. Quando as coisas não vão bem para nós, não é porque Deus é quem traz maldição para nós, mas a desobediência original, ou a desobediência de coração que nós temos, por não querermos obedecer a Deus, é que vai produzir tudo isso em nós. Então, por esse motivo, é que a criação, as plantas, os animais, os peixes, as aves, todos estão aguardando ansiosamente essa revelação dos filhos de Deus. A revelação dessa glória de Deus em nós. Por isso que a Bíblia diz que quando a desobediência, o pecado, ele vai nos destituir da glória de Deus. Isto é, as bênçãos que Deus tem para o ser humano, ela não pode ser revelada no ser humano enquanto o pecado estiver dominando o ser humano, ou enquanto nós, em desobediência a Deus, caímos no pecado. Eis que nós não podemos, de forma alguma, revelar de maneira completa essa glória de Deus. Então, você imagine isso, que a criação está esperando isso de nós. Imagina que uma planta, ela vai expressar toda a sua beleza quando eu e você estivermos em plena obediência a Deus.
Imagina que um animal, ele só vai desfrutar de toda realização na sua vida dependendo de nós. Você já parou para pensar nisso? Que eu e você somos a causa das coisas ruins que têm acontecido no mundo? Então veja bem, não é somente o meu próximo que sofre quando eu estou em desobediência a Deus. Eu piso no meu próximo, eu prejudico o meu próximo, eu amaldiçoo o meu próximo, eu odeio o meu próximo, e eu guardo a amargura contra o meu próximo. Mas não é só o meu próximo, é toda a criação que o texto está mostrando aqui para nós. Então, quem foi que sujeitou a criação a essa situação? Foi o diabo. Lá em Gênesis capítulo 3 nós podemos perceber isso. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai perceber como que o pecado do ser humano trouxe consequências para toda a criação de Deus. E aí nós temos olhado, por exemplo, o que está acontecendo no litoral brasileiro. Está chegando no Rio de Janeiro agora. Pode ser que chegue a São Paulo também. O que esse petróleo está provocando em toda a vida marítima. E provocando o ser humano também, porque se alimenta da vida marítima. Se foi por maldade ou não, mas é consequência de erro humano, tudo isso que está acontecendo no litoral brasileiro. Então o diabo, ele sujeitou toda a criação a esse sofrimento. Por isso que ela aguarda ansiosamente a nossa revelação. E eu vejo aqui o aspecto escatológico disso aqui. Porque a revelação nossa, de maneira plena, ela só vai acontecer na volta de Jesus. Porque por mais que eu e você queiramos levar uma vida de santidade, nós devemos lembrar que nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Por mais santos que nós queiramos ser e lutemos para ser, nós acabaremos cometendo erros, cometendo pecados. E enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós vamos ser agentes de prejuízo para toda a criação. Mas quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, e depois Jesus estabelecer o milênio aqui nessa terra, aí sim haverá harmonia, haverá paz completa nesse mundo. Então eu creio que Paulo aqui também está falando do aspecto escatológico. Não apenas se eu e você ajudarmos a melhorar o mundo, que o mundo vai ser melhor, a nossa ajuda vai ser algo tão pequeno no oceano, que enquanto nós ajudamos, por exemplo, aqui o lar do idoso, por exemplo, ajudamos creches, ajudamos isso e aquilo, irmãos, isso é muito pequeno diante do que vai acontecer no milênio, que é a escatologia. Entende? Não estou dizendo que nós não devemos fazer. Nós devemos ajudar, porque o Senhor Jesus disse que quando nós estivermos diante dele, nós vamos perguntar: Senhor, por que eu vou entrar no teu reino? Ele vai dizer: porque fizesse a um desses pequeninos. Então nós temos que fazer, nós temos que ajudar, mas lembrando que pastor Júnior foi lá para o escritório dele, então mostrando que o que está acontecendo aqui nesse mundo vai ter plena
realização, harmonia completa, paz completa, só quando a igreja for arrebatada e depois a inauguração do milênio. Só nesse período. Fora disso, a criação vai continuar aguardando a nossa revelação. Outra versão parece que fala a redenção. Aguardando a nossa redenção, por causa disso. E aí nos diz o versículo 21. Na esperança também da própria criação, que também a própria criação seja liberada do cativeiro da degeneração. A criação está cativa. Por mais que se use defensivos, fungicidas, herbicidas, por mais que se use isso, não se consegue uma fruta completamente sã, completamente sem contaminação. Não se consegue nenhum animal que é criado em cativeiro, ou mesmo não fora do cativeiro, que esteja completamente são. Não existe isso. Porque ela está esperando, a criação está esperando ser libertada do cativeiro da degeneração. Você sabe o que é a degeneração? Sabe o que é uma doença degenerativa? Uma pessoa que ela tem uma doença que vai aos poucos tirando a sua saúde, a doença vai tomando conta. Não há medicamento que possa estancar o avanço da doença e a pessoa vai se defiando. É essa a ideia aqui da degeneração. É essa a ideia aqui que a criação está esperando ser liberta do cativeiro da degeneração. O pecado fez isso. O pecado está produzindo isso. É o que o texto está mostrando para nós. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque lá no milênio, a Bíblia deixa claro lá no Velho Testamento que o boi e o leão vão comer erva juntos. O leão é carnívoro. No presente tempo, esses animais carnívoros, eles não convivem com os animais que são herbívoros, que só comem ervas. Lá no milênio isso vai acontecer. Então por isso que está dizendo que no versículo 21, que está esperando a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque lá haverá plena harmonia entre toda a criação. Aí o versículo 22 diz: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. A Marlene mostrou para mim um áudio que a Michele de Colina mandou para o grupo das Léboras. Coisa impressionante. Passou um tempo enorme com a filha no hospital, sem saber se ela viveria ou não. Pela graça de Deus, a menina foi curada. Agora está com a sua mãe em casa. Ela não pode ser perto da sua mãe. Uma depressão profunda que pode levá-la ao suicídio. Quando eu ouvi aquilo, eu disse: Senhor, quanto sofrimento para uma pessoa só. Eu não vou citar o nome porque eu citei esse nome porque é público. Não vou citar o outro nome. Outra pessoa aqui da nossa igreja sai de um sofrimento, entra em outro sofrimento. Sofrimento na família ou de pessoas próximas. Uma pessoa que tem procurado andar com Deus. Sofrimento.
Aí lembro lá da irmã Celina e do Dinho, mais de 3 anos naquela situação. Ele está lá vegetando em cima de uma cama. Parece que ele não entende mais nada do que está acontecendo. Está lá em cima de uma cama. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Está agonizando. Agora, mais recente, o seu Antônio Vengres, o irmão Antônio Vengres, também hospitalizado já há quase 2 semanas, cada vez piorando mais, a família sofrendo por causa disso. E talvez tenha outros irmãos sofrendo que a gente não sabe. E a Bíblia aqui está dizendo que essas pessoas, que a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Aí eu volto a pensar na vida, na criação em termos de animais e aves irracionais. Veja lá aqueles animais marinhos que de repente são livrados de plásticos, tartarugas, outros animais que estão sofrendo porque o ser humano joga tudo no mar. O grande sofrimento que está acontecendo, a criação está agonizando por causa disso. O petróleo matando esses animais marinhos. A criação está agonizando, como se sofresse dores de parto. Quero terminar com o versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, ou as primícias do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Que coisa! Esse corpo não é permanente. E glória a Deus por isso, né? Que esse corpo não é permanente. Nós estamos aguardando também. Nós estamos gemendo. Tem muita gente que você encontra, e aí, tudo bem? Tudo bem. Mas lá dentro não está tudo bem. Lá dentro está ruim, está mal. A pessoa sabe as dores que ela está enfrentando, o sofrimento pelo qual ela está passando. E ela está dizendo, está tudo bem. Sabe por quê? A esperança que nós temos da vida eterna e desse corpo glorificado. Que a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo foi muito enfático nesse sentido. Que nós receberemos um novo corpo. Então, amados irmãos, toda a criação sofre. A criação irracional, os animais, as aves, os peixes, mas nós, criaturas racionais, também sofremos. Por esse motivo, não vale a pena nós mantermos orgulho no nosso coração. Não vale a pena manter amargura no nosso coração. Não vale a pena nós querermos o mal para o outro. A nossa vida é muito sofrida já, sem que desejemos isso para os outros. Agora imagina quando nós desejamos isso para o outro. O outro sofre e nós também sofremos. Quem deseja o mal sofre, e quem sabe que alguém está desejando mal para ele também sofre. Então, Senhor Deus, traz essa palavra para nós nesta manhã, para que nós tenhamos esperança nele. Não esperança de que a vida aqui vai ser maravilhosa, não será. Mas nós podemos ter paz, mesmo diante dessa situação que nós não temos controle
e que o nosso Deus está dizendo: olha, o mar vai continuar agitado, mas eu vou estar com você. Lembremos que essa é a promessa de Deus. O próprio Jesus disse: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O próprio Jesus disse: olha, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Vamos lembrar disso. Então não fiquemos aguardando que a nossa glória está aqui na terra. Não está. A nossa glória está lá na eternidade. E é para lá que nós estamos indo. Se a sua perspectiva de vida, como diz o versículo 18, olha, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Se você está esperando glória apenas e tão somente aqui na terra, é melhor que você tire os olhos das coisas aqui da terra e coloque em Jesus, porque a nossa glória será revelada lá na eternidade. E é lá mesmo. Amém? Senhor Deus e Pai, aplique a Tua palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos nela, a não desviarmos a nossa atenção de forma alguma da Tua palavra e do Senhor mesmo, para que a nossa fé, baseada em Ti, possa alcançar as vitórias nesse mundo, revelando às pessoas que, apesar do sofrimento que esse mundo nos impõe, nós temos em Ti a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, a verdadeira alegria. Ajuda-nos nesse sentido. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.